questão de 36 diz o seguinte: um matemático inventou um jogo que envolve os conceitos de matriz e que pode ser jogado por duas pessoas competindo entre si ou por uma pessoa contra o computador. O campo de batalha do jogo consiste em uma matriz quadrada de ordem n, isto é, deixa eu limpar aqui, isto é, uma matriz que tem n linhas e n colunas. Ok. O valor de n é definido por um dos jogadores, escolhido por sorteio, que será o primeiro a jogar. Então, a partir do sorteio, né, vai ser escolhido lá uma primeira pessoa. O primeiro jogador, jogador 1, escolhe aleatoriamente um número que está no baú linha, no qual estão disponíveis os números naturais 1, 2, 3 até n, né? E o segundo número no baú coluna, no qual estão disponíveis os números naturais 1, 2, 3 até n, por um botão que faz parte do jogo. Se o número escolhido no baú linha é i e o do baú coluna é j, o jogador é dono da peça, né, o elemento a e j, ok? E a linha I e a coluna J são consideradas raio de ação do jogador 1. Aqui vai dar para a gente entender melhor por meio dessa imagem. O segundo jogador, o jogador 2, repete o processo do primeiro e, se sua peça, elemento, tiver o número da linha igual a I ou da coluna igual a J, ela será capturada pela peça do jogador I, do jogador 1. Caso contrário, ela ficará na tela, tendo raio de ação conforme explicado para o jogador 1. O computador elimina a possibilidade de o jogador 2 tirar uma peça igual à do jogador 1 e vice-versa, ou seja, eles não vão poder tirar peças iguais, né? Elementos iguais. Na figura a seguir, temos um exemplo de uma matriz de ordem n igual a 6, uma peça, né, elemento de um jogador, e o correspondente a raio de probabilidade da peça do jogador 2 ser capturada logo na primeira rodada, seja menor que 1/6, probabilidade de ser capturada seja menor que 1/6, logo na primeira rodada, né? A ordem escolhida para a matriz deverá ser, no mínimo, igual a quanto? Beleza, vamos lá. Um exemplo, tá? A gente tem aqui essa matriz, né, de ordem 6. O primeiro jogador escolheu esse elemento daqui, que foi o elemento A, 3, 4, né? Ou seja, todos esses elementos que estão na coluna 4, e todos esses elementos que estão na linha 3, fazem parte do raio de ação do jogador 1. Por exemplo, tá? Por exemplo, se o jogador 2 pega essa daqui, tá super tranquilo, porque não tá, ó, no raio de ação, tá entendendo? Agora, se o jogador 2 pega essa peça aqui, aí lascou, porque tá dentro do raio de ação. Então, o que a pergunta quer é justamente a probabilidade de acontecer um caso desse aqui, ó, dele parar em um desses, né, dessas partezinhas aqui, que fazem parte do raio de ação. Lembrando que, dependendo da ordem, né, se, por exemplo, o jogador 2 tirar uma ordem 7, então aqui vai continuar, né? Então, a gente vai ter o elemento aqui A7, 4, que também vai fazer parte do raio de ação, e assim sucessivamente, né? Ok. O complicado aqui é porque a gente precisa entender como é que a gente acha esse tipo de informação. A probabilidade, a gente sabe que é uma divisão, né, sobre os casos que a gente deseja, né, digamos assim, sobre o total de casos, não é isso? Aquilo que a gente deseja, vou botar um D realmente só representativo, sobre o total de casos. A gente tem que pensar inicialmente como é que a gente pode achar a possibilidade, né, dele ser capturado sobre, né, posteriormente, a gente acha o total de casos possíveis. Então, como é que a gente vai achar a probabilidade dele ser capturado? A gente vai pegar primeiro um exemplo mais básico, né, digamos assim, para a gente conseguir entender. Ó, vamos se ater, cadê aqui? Vamos se ater apenas a essa matriz aqui, eu vou colocar aqui de azul, tá? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá, essa matriz aqui, 4 por 4, vamos se ater a ela só para a gente entender como é que isso funcionaria. Se existisse, a gente começa com uma matriz pequena, né, para entender, e depois a gente aumenta isso aí, tá bom?
Se a gente tivesse aqui essa matriz pequena, vamos ver a quantidade, né, a probabilidade aqui dessa primeira matriz do elemento ser capturado. Então, o elemento ele vai ser capturado se ele chegar dentro dessas casas aqui, ó. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Concorda comigo? Sobre o total de possibilidades vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você me pergunta, tanto em um caso quanto em outro, Isabela, você pulou esse daqui? Não pulei. Por quê? Esse não foi o elemento que a primeira pessoa tirou? Então, se foi o elemento que a primeira pessoa tirou, ele diz aqui na questão, ó, o computador elimina a possibilidade do jogador 2 tirar uma peça igual à do jogador 1 e vice-versa. Ou seja, ele nunca vai poder tirar uma peça igual, então não está nem dentro das possibilidades totais. Isso. Então, por isso que a gente não contabiliza. E aí, se a gente parar para refletir, o que foi que aconteceu aqui em cima? Ó? Se a gente parar para refletir, aqui em cima, basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha 4 linhas, não é isso? A gente subtraiu um dessas 4 linhas, mas a gente tinha 4 colunas aqui também. E a gente também subtraiu um. Porque a gente tinha aqui, ó, 4 possibilidades, mas a gente tem que tirar essa, né, que já foi do jogador 1. E aqui também a gente teria 4 possibilidades, mas a gente retira um. Sendo assim, ó, no final das contas, a gente teria 3 mais 3, que vai ser igual a 6, que é exatamente o valor que a gente achou contando aqui em cima, né? Então, guarda aí essa informação, ó. Guarda que foi numa matriz 4 por 4, ou seja, n igual a 4, tá? A gente teve essa informação daqui. Agora, para achar o total de possibilidades, como foi que a gente achou? A gente pode pensar da seguinte forma, que a gente tem uma matriz 4 por 4. Então, a gente tem que ter, a gente tem que saber a quantidade de elementos que tem aqui dentro. Lembrando lá do básico mesmo, de geometria plana, né? A gente sabe que quando a gente tem um quadrado, como é que a gente faz para calcular a área? Não é lado vezes lado? Então, a mesma lógica a gente vai usar aqui para calcular a quantidade vezes 4. Porém, a gente tem que eliminar um, não é isso? Porque esse elemento aqui ele não pode ser utilizado pelo jogador 2. Então, se a gente elimina ele, vai ficar assim, ó. Pegando essa ideia da matriz 4 aqui. Aí aqui só para terminar de resolver, né? Vai ficar 16 menos 1, que vai dar 15. É exatamente o valor que a gente achou ali em cima contando. Pegando essa ideia da matriz 4 por 4 que eu fiz com vocês e generalizando, o que é que a gente vai ter, ó? A gente vai ter o seguinte, que N, né, um N qualquer, para a gente conseguir achar os casos, eu vou botar aqui, ao invés de D, o que a gente deseja, eu vou botar casos favoráveis, F. Os casos favoráveis, eles vão ser dados da seguinte forma, N menos 1 mais N menos 1. Ou seja, 2 vezes N menos 1. Tranquilo, né? Agora, para saber os casos totais, qual é a fórmula que a gente vai usar? Vai ser N vezes N menos 1. Ou também pode ser N ao quadrado menos 1. A gente pode utilizar também. Beleza? A gente vai usar essas duas formulazinhas aqui. A gente pegou de um caso pequeno, a gente generalizou para poder achar as nossas informações. Porque o que é que ele pede, gente? Ele pede aqui, ó, a probabilidade, para que essa probabilidade do jogador 2 ser capturado seja menor do que 1/6. Se a probabilidade, ó, é feita dos favoráveis sobre o total e os favoráveis, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes n menos 1, e aqui n ao quadrado menos 1, certo? A gente pode conseguir facilmente achar esse valor de n. Ele quer, ó, que essa probabilidade seja menor do que 1/6, ó. Então, 2 vezes n menos 1 sobre n ao quadrado menos 1 tem que ser menor do que 1/6. Ok, eu vou trazer para cá. Eu vou destrinchar esse n ao quadrado menos 1, porque vocês vão ver que eu vou poder cortar e aí vai ficar mais fácil. Ó. Lembrando lá de produtos notáveis, minha gente.
O que significa o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? É a multiplicação. Deixa eu só repetir aqui essa primeira parte. Vai ser a multiplicação disso aqui, ó, n mais 1 vezes n menos 1. Ou seja, é o produto da soma pela diferença, a multiplicação da soma pela diferença. São os mesmos números, porém com sinais opostos aqui no meio. Para quem não lembra disso aqui, né, tipo, o produto da soma pela diferença, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Para quem não lembra dessas regrinhas, eu recomendo que volte e veja o que é produto notável, tá? Dê uma estudadinha nisso aqui. Aí, beleza, isso aqui vai ter que ser menor do que 1/6, não é isso? Aqui, o que é que a gente pode fazer? Ó? Eu corto n-1 com n-1, vai ficar 2 sobre n mais 1 menor do que 1/6. Beleza? O que é que eu posso fazer dentro dessa equaçãozinha daqui? Eu posso multiplicar meio pelos extremos. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 12. Deixa eu fazer uma setinha. Eu vou deixar aqui 12 menor que n mais 1. Eu passo o 1 para o outro lado, né? Vai ficar 12 menos 1 menor do que n, ou seja, n é maior do que 11. Aí você poderia pensar que a resposta é diretamente 11, sendo que ele não pede aqui. Ele diz que tem que ser menor do que 1/6. Então, o que a gente calculou, a nossa resposta foi que n tem que ser maior do que 11, ou seja, 11 não pode ser. E como ele pede um valor no mínimo, então, tipo assim, tem que ser o número 11, mas tem que ser exatamente o próximo, depois do 11. Então, a nossa resposta vai ser o 12, né? Porque para ser correspondente a essa probabilidade aqui, ele vai ter que ser no mínimo 12.